Fala galerona, galera e galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para mais um vídeo nesse canal depois de tanto tempo sem gravar. Mas vamos lá! Hoje eu vim falar sobre não odiarmos as feministas, como você já viu no título desse vídeo. Porque eu vejo por aí muitas pessoas odiando as feministas, debochando delas, fazendo piadas e sarcasmo e tudo mais, todo tipo de coisa que tu puder imaginar. Isso vindo de pessoas ímpias, de pessoas que não creem em Jesus, que não aceitaram Jesus, é esperado. Elas não creem em Jesus, então elas não têm o caráter de Cristo. Mas nós que aceitamos Cristo, cremos em Cristo e buscamos a cada dia mais ter cada vez mais o caráter de Jesus, é incondizente. Não é uma coisa que nós deveríamos fazer. Porque primeiro, isso é dar falso testemunho. Porque Jesus fala que o verdadeiro testemunho é aquele quando o Pai testifica daquilo que se fala sobre alguém. Só que se você debocha de uma pessoa, se você faz sarcasmo com a cara dela, Deus não está com você. Porque Deus não debocha das pessoas que estão enganadas. Deus não debocha, não zomba, não faz piada, não faz sarcasmo de pessoas que estão perdidas em enganos, em mentiras de Satanás, em mentiras do feminismo, em mentiras de ideologias do mundo. Sabe, Deus olha com essas pessoas com compaixão. Deus não está testificando com você quando você debocha de alguém, quando você fala mal de alguém. Ele não está com você nisso. E é importante a gente lembrar de ser como Jesus. E Jesus olha para essas mulheres que estão enganadas pelo feminismo, que caíram na mentira das ideologias e das filosofias desse movimento, com amor. Ele olha para elas com amor. Ele olha para elas querendo resgatar elas, querendo salvar, libertar elas, curar a dor delas, abrir os olhos dela. E esse é o nosso dever. Nós faremos isso ao levarmos o evangelho, mas também a verdade sobre aquilo que elas acham que é uma verdade, sabe? Tipo, o feminismo, ele engana, ele mente para elas. E nós temos a verdade. Nós sabemos qual é a verdade. E apresentar a verdade é tirar elas desse cativeiro, é libertar elas dessas mentiras, dessas prisão que colocam elas e não debochar, porque o deboche ele não vai libertá-las. Pelo contrário, talvez dê mais motivos para que elas permaneçam prisioneiras. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, comentar e compartilhar este vídeo. Isso me ajuda muito, tá bom? E se quiser me seguir nas redes sociais também, vou deixar aqui no box de informação, tá bom? Mas continuando, né? Esperar isso do mundo é esperado, porque o mundo é assim, né? Eles não têm a verdade em si, mas nós temos a verdade que é Cristo. Nós temos a luz que vai iluminar a escuridão que essas meninas, que essas jovens, que essas pessoas vivem. Existe um vídeo na internet que eu vou deixar aqui em cima, o link deste vídeo. Existe um vídeo de uma feminista que ela discute no Tribunal de Justiça. Elas estão lá para protestar e ela discute com essa juíza. Só que ela faz uma pergunta, essa jovem, é um grupo de feminista, e essa menina, ela faz uma pergunta que ela supõe que sempre pessoas brancas que defendem, né? O nascituro, ou como é que é? Que não defende o aborto, são sempre pessoas brancas. Então, ela queria ouvir de alguém, né, que fosse negra. E aí, lá naquele tribunal, existia uma mulher pró-vida, negra. E aí a juíza então pede para essa mulher responder essa jovem. Essa mulher ela vai até lá, ela responde aquela jovem com educação, com tranquilidade, num tom de voz que não eleva, sabe? Não faz deboche, não faz sarcástico. Ela realmente, de uma forma muito gentil, educada e pacífica e paciente, ela explica e ela também diz, olha, eu sou mulher,
eu sou negra, eu sou formada em biologia. Então, ela fala sobre tudo, né? Ela explica para aquela jovem. E aquela jovem, ela meio que murcha, sabe? Porque ela não esperava por aquilo. Então ela volta para o banco. E as outras feministas vão lá, tentam discutir, tentam debater, discute com a juíza. Mas o vídeo mostra que essa jovem, ela volta para o banco e ela fica reflexiva. Se você ver o vídeo atentamente, você perceberá que esta jovem, ela ficou pensando, ela ficou tão em choque que tudo que parecia verdade para ela foi confrontado com amor e com verdade. Então ela se vê pensativa, ela fica de cabeça baixa, pensando em tudo que falaram para ela. E é interessante isso, porque enquanto as outras estão revoltadas, as outras estão odiando aquela juíza, estão tentando discutir, aquela menina está tentando absorver o que aconteceu. E quando eu vi esse vídeo nas redes sociais, eu vi o Espírito Santo falando comigo sobre como o amor e a verdade podem convencê-las. Sabe, não é nós que convencemos as pessoas dos seus enganos, dos seus pecados, das suas mentiras. Não é nós, é o Espírito Santo. Mas é nosso dever falar, é nosso dever explicar para elas, apontar o caminho que é Cristo. E aquela menina, ninguém falou de Jesus para ela ali não, mas bastou alguém falar a verdade sobre o feminismo, a verdade real, que ela começou a questionar dentro dela se aquilo que ela acreditava até ali, até aquele momento, realmente fosse uma verdade. Porque ela falou com uma pessoa que é formada, que é mulher, que é negra. E ela queria uma resposta de uma pessoa nessas características. E ela conseguiu ali. E aquele vídeo fala muito comigo de como existem jovens que não fazem a mínima ideia do que é o feminismo, a mínima ideia do que é o aborto, a mínima ideia do que é as ideologias. Mas elas estão levantando a bandeira porque alguém mentiu para elas, porque alguém enganou elas, porque alguém persuadiu elas, porque alguém manipulou elas. E é nosso dever ir lá, abrir os olhos dela, ir lá, tirar a venda dos olhos dela, trazer o entendimento, trazer a verdade, trazer a luz para que elas sejam verdadeiramente libertas disso. Só que com deboche, sarcasmo, a gente não vai conseguir fazer isso. E eu não sou antifeminista. Sabe, eu já falei isso aqui alguma vez e eu vou ressaltar. Eu não sou antifeminista. E nós cristãos também não devemos ser. Porque antifeminista nada mais é do que você, como o próprio nome diz, você é contra mulheres feministas. E a gente não deve ser contra as mulheres feministas porque elas estão enganadas, elas estão manipuladas, elas estão presas em algo que elas não fazem a menor ideia do que é. Nós devemos ser contra o feminismo, que é totalmente diferente. Ser antifeminista é ser contra essas mulheres que estão na mentira, que estão no engano. Mas ser contra o feminismo é combater a raiz do problema, é combater o engano, a mentira que aprisiona elas. É totalmente diferente. Nós devemos ser contra o feminismo, mas não contra as meninas que são feministas, contra as mulheres que são feministas. Nós devemos ser contra a ideia do feminismo, a raiz do feminismo, mas não contra aquelas que, infelizmente, são aprisionadas pelo feminismo. Então, não, eu não sou antifeminista. E eu também não sou antifeminismo, porque antifeminismo é um outro movimento político. Enquanto que o feminismo é uma ideologia política comunista socialista, o antifeminismo é uma ideologia política conservadora. Então, ali já tem um pezinho de política, já tem um pezinho de uma certa ideologia. Por consequência, o antifeminismo geralmente vai ser antifeminista, porque eles são contra tudo que for relacionado ao feminismo.
inclusive essas mulheres. E eu não sou isso. Eu não sou contra essas mulheres. Eu sou contra a ideia do feminismo. Mas eu também não sou a favor de uma ideologia política conservadora, uma outra ideia, né? Uma outra ideia política. Eu não sou. Eu sou cristã, firmada na verdade de Cristo, firmada em Jesus Cristo e que se posiciona contra toda mentira, contra todo engano, contra toda inverdade que se levanta contra a vida dessas jovens e contra o evangelho. É isto que eu sou. E eu convido você a também ser assim. Então, tenha compaixão pelos perdidos. Tenha compaixão pelos que estão aprisionados. Tenha compaixão por aqueles que não encontraram a luz de Cristo, que não encontraram a verdade do Evangelho, que não encontraram a presença doce do Espírito Santo, que ainda não encontraram o amor de Pai. Tenha compaixão e não sarcasmo. Porque sarcasmo e deboche você vai estar pecando. Porque o que é o sarcasmo e o deboche? É você diminuir a outra pessoa fazendo piada dela. É você humilhar a outra pessoa, envergonhar a outra pessoa, rebaixar a outra pessoa. Porque, de uma certa maneira, você se acha melhor do que ela. Você se acha mais certo do que ela. Você se acha mais perfeito do que ela. Então você faz de tudo para diminuir essa pessoa, fazendo piada dela, humilhando ela. É isso que o sarcasmo e o deboche fazem. E nós devemos ter cuidado para não fazer isso. Porque Cristo era manso, humilde e paciente com as pessoas. Ele não debochou de Judas, ele não debochou de Pedro, ele não debochou de Maria Madalena, ele não debochou de ninguém. Nem mesmo de Paulo. Quando Saulo é encontrado por Jesus, Jesus só fala: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Ele não debocha. Ele não fica tipo, ora, Saulo, você achou o cara? Agora tá aí, né? Não consegue nem enxergar. Jesus não fez isso. E nós devemos buscar ser como nosso mestre, porque somos discípulos dele. Se somos discípulos, devemos nos espelhar e buscar ser como Jesus. Eu espero que este vídeo ele tenha falado no seu coração, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe seu like. Um beijo no teu coração. Bora aceitar Jesus?